E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostin. Sempre, para cima e para frente. Que estava no Beira-Rio, lá no Inter e Goiás. Foi visto lá, né? Tu em D'Agostin lá, quem é que estava lá? Era tu, Giovanni? É o meu filho. Giovanni. As câmeras Giovanni, ó, um focaram grande o abraço. Salésio. E solidariedade, Giovanni. Solidariedade. Vamos em frente. Salésio, esse espaço aqui tem despertado a atenção de muitas pessoas, claro, não só ligadas à área de contabilidade, mas, de um modo geral, as pessoas que querem ter o conhecimento. Porque hoje nós estamos vendo um fenômeno, né, Vilmar? Sim. De muitas pessoas, ou porque perderam o emprego, que estão entrando no mercado de trabalho, elas quererem ser empreendedores. Isso é importante. Então, o conhecimento de contabilidade é fundamental. E vários telespectadores, aqui tem o contador Beni Araújo, por exemplo, ele faz uma questão assim: o professor Salésio D'Agostin, lancei 2 vezes um gasto como despesa. Uma vez pela nota fiscal e outra pelo pagamento, na hora do pagamento. O balanço já foi encerrado e o imposto pago, diz o Beni. Em função deste erro, o contribuinte pagou menos imposto de renda e contribuição social. Como procedo para fazer a correção? Uma Excelente pergunta aí, professor. É uma questão... Que ele pagou 2 vezes o tributo, quer dizer, na verdade, ele teve um desembolso e com isso o lucro foi menor, então teve menor contribuição aqui para a Receita Federal. Bem, isso acontece. Acontece com todas as profissões. Não é somente com o contador, quando faz lá os seus registros. Acontece com qualquer profissional que ele se dá conta do erro e quando ele comete um erro, o que é que ele tem que fazer? A devida correção. Se um médico vai fazer uma cirurgia no paciente, esquece o gás dentro dela, ele vai ter que refazer a cirurgia e tirar o gás. A mesma coisa vai acontecer contigo. O que foi que aconteceu? Você, ao invés de debitar o passivo, que era a obrigação, você tinha que registrar a baixa desse pagamento, você não fez isso, simplesmente debitou a despesa e, por consequência, reduziu o lucro. Não é isso? Se reduziu o lucro, você pagou menos imposto de renda e menos contribuição social. Encerrou o balanço, transferiu esse resultado para o patrimônio líquido. Se deu conta, o que é que tem que fazer agora? A devida correção. Não é isso? Então, você faz a correção. E tem que fazer essa correção imediatamente, porque este item é um daqueles que o profissional perde a habilitação profissional. Se você sabe, todo erro técnico que provoca redução de tributos, o risco que o profissional corre é de perder a sua habilitação, ou seja, deixa de trabalhar. Deixa eu te fazer uma observação agora, né, de quem não é contador e não trabalha nesse meio diretamente. Se o cara fez um erro e provocou um aumento de contribuição para a Receita, a redução pode significar a perda da cassação dele, quer dizer, a cassação dele. E se ele fez aumento, é o mesmo erro, só que contribuiu a mais para a Receita. E aí? Mas aí ele trouxe despesa, trouxe lesão à empresa, porque fez uma contribuição maior na Receita. Aliás, é muito importante isso, porque contabilidade, assim como outras profissões, tipo medicina, engenharia, são obrigações de fim, são obrigações de resultado e não obrigações de meio. Tá certo, então, a nossa profissão, e eu também sou técnico de contabilidade, o professor é contador, é uma obrigação de resultado, tem uma importância e uma responsabilidade enorme. Exatamente isso, só porque existe, o que é que você tem que entender? É que as profissões universitárias, ela tem como um instrumento de estudo algo que a própria natureza já criou, diferentemente do contador. O contador cria o seu próprio campo de estudo, que são essas demonstrações contábeis. Então, a primeira fase desta profissão, muito importante para todos os empreendedores, deveriam conhecer como funciona essas informações, como é que funciona essa geração de informações, poder saber o que é uma despesa, custo, uma receita, enfim, isso é importante para o bom gestor. Veja só, então, o profissional transforma todos esses atos de gestão em informações, né? E essas informações é que faz gerar tributos. Nesse questionamento, gerou um tributo a menos, ok? Isso agora você tem que fazer a correção. Então, o que é que você vai fazer? Antes você tinha que debitar o passivo, não fez isso, você debitou despesa. E ao debitar despesa, reduziu o seu resultado. Então, agora você vai inverter a coisa. Você vai debitar o passivo e vai creditar o resultado que você transferiu para o patrimônio, ok? Com isso, aquele resultado vai aumentar. E aumentar o resultado, você vai ter uma diferença de tributos. E essa diferença você vai ter que recolher. Só que não basta você somente recolher.
Porque hoje, todo o nosso sistema tributário, antes você informa o quanto deve, para depois fazer o recolhimento. Se você recolher sem fazer as devidas correções, esse recolhimento, esse pagamento vai estar solto junto à Receita. Então, veja só. Você fez a correção, apura um novo imposto, aí você tem que fazer uma nova reunião de sócios. Porque até o dia 30 de abril, você reúne os sócios para ratificar as demonstrações contábeis e reconhecer o resultado. Então, você fez isso e reconheceu um resultado a menor. Então, você tem que fazer uma nova reunião, fazer aprovação da nova demonstração contábil com um novo resultado. Muito bem. No dia 31 de maio, você prestou conta à Receita Federal, você entregou o ECD, Escrituração Contábil Digital. Então, até o dia 31 de maio, você apresentou à Receita Federal a Escrituração Contábil Digital. Essa Escrituração Contábil Digital está com um resultado a menor. Então, você tem que fazer a retificação dessa escrituração, né, ajustando essa despesa, tirando da despesa, botando no passivo, e aí você vai ter que novamente prestar conta. Só porque, nesse caso, você não pode simplesmente fazer a Receita Federal, não aceita você, por sua livre e espontânea vontade, e de forma única e só fazer isso. A Receita Federal obriga que você chame um outro contador para ratificar esse erro. Ou seja, você só não pode fazer a retificação do ECD. Você tem que chamar um outro contador e dizer, contador, olha o que foi que eu fiz de errado. Eu, ao invés de debitar o passivo, debitei despesa. Consequência, reduzi o meu lucro. Consequência, paguei menos imposto. Eu tenho que fazer a retificação disso agora. Você concorda que eu faça isso? Aí o contador, esse contador externo vai dizer, concordo. Aí ele vai assinar junto contigo esse documento ratificando essa retificação da ECD. Você não pode fazer só. É a mesma coisa que você mandar para a Receita Federal e a Receita Federal verificar o que você fez para ver se realmente foi um dolo ou foi um erro, ok? Muito bem. Então, fez isso, aí manda para a Receita Federal. No dia 31 de julho, até o dia 31 de julho, você também entregou a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. A Escrituração Contábil Fiscal substituiu a declaração do imposto de renda. Então, lá nesta ECF está um lucro a menor. Você também tem que fazer essa retificação, ok? Feito tudo isso, aí você faz o recolhimento. Com atualização. Com atualização. Uma das coisas que ainda é boa é que essas retificações não têm multa, ok? Agora, não tem multa. Agora, muito cuidado, se você não fizer isso e for constatado esse erro, é uma multa pesadíssima e o profissional que fez isso corre o risco de perder a sua habilitação profissional. E tem prazo para cumprir, professor? Não tem prazo para fazer isso, só porque tem que antecipar para não correr o risco da Receita Federal tomar conhecimento e abrir o processo de verificação. Aí os problemas e as consequências são bastante altas, bastante pesadas. Então, o que eu digo é o seguinte, cometer um erro é normal, qualquer um de nós pode cometer. O que nós temos que fazer? A correção. Não basta simplesmente fazer a correção e pagar o tributo. É necessário também fazer todas as correções devidas. Nova reunião de sócios, nova ECD e nova ECF, ok? E a partir daí fica tudo regularizado e comecemos o ano seguinte com nova escrituração e com tudo. Fica 0-0, bora no meio, novo jogo. Começamos o jogo. Salésio, muito obrigado. Eu acho que o Beni e Araújo e vários outros, né, que estão nos assistindo, que estão no mesmo, podem sofrer, ou sofreram já essa situação, agora estão bem esclarecidos, né, Vilmar? Nossa, foi uma aula. Uma aula. Sempre temos essa aula aqui de contabilidade, né? Salésio, um abraço, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Vocês podem continuar mandando as perguntas, que será um prazer poder respondê-las. Muito bem, nesse espaço, conversando sobre contabilidade.